Olá, vocês estão aí? Aima, cenas dos próximos capítulos. Vocês estão por aí? Eu cheguei, atrasada, mas cheguei. Capítulos. Vamos lá. Como é que eu vou fixar o comentário? Que eu não sei fazer isso. Afixei comentário. Vamos lá, afixei. Não vou conseguir ficar falando com vocês vendo. Boa noite, Carlos. Vendo os comentários, mas vou tentar. Enquanto ainda não chega a gente, já tem 16. Juninho chegou! Então, vamos lá. Juninho, como é que você faz para participar aqui? Como é que faz isso? Ah, já tá aqui. Pronto. Aceitou, aceitei. Transmitir. Minha cara tá horrorosa e eu fico muito bonita. Eu queria acordar com filtro de Instagram. E assim eu me sentiria uma pessoa muito mais interessante. Boa noite. Ah, então, Luiz, amadíssimo, tô com saudade do Luiz. Me mandou uma mensagem agora. E mais cedo eu respondi e ficou por isso mesmo. Luiz deveria ter. Felipe! Ó, o Felipe acabou de chegar. Felipe foi prestigiado com a sua petição examinada hoje junto a a pessoa responsável lá na AIMA, que era a coordenadora em exercício, porque o diretor da AIMA estava de férias, me convida. Como é que eu faço para convidar? Fixar, atribuir, transmitir em direto com o Juninho. É assim? Eu já convidei, filho. Juninho não pode aderir. Por que você não pode aderir? Juninho, por que você não pode aderir? Me explica. Tá dizendo que você não pode aderir. Transmitir em direto. O Jomes Bartolomeu tá me pedindo. Pronto, você tá aderindo. Está aderido. Eu Pronto, aderiu. tive que sair e voltar de novo. Então, vamos lá. Juninho, né? Dá aí um minutinho só para o pessoal chegar mais gente. Vou dar. Possivelmente vai ser um minutinho pro Juninho abrir um vinho que eu já conheço tudo como é que funciona. Já jantou, meu filho? Jantei, fiz uma batatinha Já? assada com Oi, eu bacon. ainda não jantei. Não. Pois é, Então, eu como jantei. foi a manifestação do Porto hoje? O Marcelo tá perguntando. Bom, a manifestação, ela teve duas situações inusitadas. Primeiro, porque pontualmente a doutora Priscila chegou, o que não é uma coisa comum. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa burocrática. Mas eu não fui esperto o suficiente, faltou a malícia. Eu deveria ter chegado cerca de 2 horas antes, porque muitas pessoas passaram pela manifestação e, ingenuamente, também como eu, ficaram ali à porta da AIMA. Só que, como eu sou uma advogada que respeita as regras, eu fiz o informe à Câmara Municipal, ao comissário de polícia, e saiu nos jornais. Portanto, a AIMA já sabia que eu ia lá. Misteriosamente, milagrosamente, o que aconteceu? As pessoas que estavam lá, todas receberam senhas de atendimento. Quem conhece a AIMA do Porto sabe que se você chega lá por volta de 10 horas da manhã, você não tem mais senha para nada, porque o Nossa, ideal é que você chegue às 5 da manhã e as senhas são distribuídas. Mas é claro, de sobreaviso, que a doutora Priscila ia lá com o seu grupo para fazer uma manifestação pacífica, reivindicando uma série de direitos dos imigrantes. As pessoas que estavam lá à espera da causídica, no caso sou eu, foram atendidas, receberam senhas extras. Mas por acaso, se você chegava lá e não dizia que você tinha vindo para a manifestação, falavam para você, então você volta amanhã às 5 horas da manhã. olha! Incrível! Bonito! Mas olha, como é que eu sei disso? Eu fui recusada inicialmente a entrada por uma senhora extremamente simpática, para não dizer o contrário, que é a senhora Márcia, e eu tenho direito aqui de me manifestar no meu canal a respeito do modo pouco ortodoxo que a senhora Márcia trata os utentes. E ela quase empurrou a porta na cara do senhor. Por acaso, esse senhor
fez uma entrevista para o Jornal de Notícias e relatou a maneira altamente cortês com que ele foi tratado. Que bom que há testemunhas em relação a esse atendimento. Então, a primeira coisa que eu pude falar quando me deram voz foi chegar à senhora Isabel, que por acaso é uma Ela, pessoa extremamente ela educada. foi grossa? Ela foi grossa? A mulher da entrada foi grossa? A mulher da entrada foi extremamente grossa. E o senhor da entrada também. É porque eu nunca sei quando Mas você tá sendo irônica, eu nunca sei quando você tá sendo eu irônica. sou uma de ironia. Mas a senhora, que é a coordenadora do espaço, me atendeu muito bem. E a primeira coisa que eu fiz questão de dizer a ela foi: é preciso treinar melhor os seus funcionários. Porque eles não precisam ficar como leões de chácara, respondendo asperamente às pessoas que vêm aqui simplesmente obter uma informação. E fechar a porta nas vossas caras num dia chuvoso, ventoso e de uma primavera nada amistosa, vamos dizer assim. E a mim, ela fez quase a mesma coisa. Quase. Só que quando ela começou, já trouxe eu toda a minha eloquência. Eu disse: esse é um espaço público, eu sou uma advogada em exercício do direito de petição e a senhora não pode me tirar daqui, ainda que eu não tenha horário de agendamento, porque a minha medida é de urgência. Então ela falou assim: pois a senhora que espere. Calmamente, fiquei esperando, e quando veio a senhora Nossa. Isabel, ela já sabia quem eu era. Isso foi mais interessante ainda, porque ela disse: você quer falar é comigo. Como ela sabia quem eu era, imagino que ela tenha visto a minha foto em alguma coisa de jornal e alguém tenha feito um aviso de que, olha, chegou aquela advogada que fala demais. Pode ter sido isso. Mas nem tudo foi ruim. Apesar do esvaziamento propositado, né, como uma tática de guerrilha da AIMA para dizer que presta um bom serviço, a resposta que eu dei aos seguranças que estavam lá distribuindo as senhas foi o seguinte: bom, se nós funcionamos a partir do aviso da manifestação, acho que vou fazer plantão aqui. Porque uma vez que eu venha, todos os utentes são atendidos, melhor que eu trabalhe num gabinete aqui ao lado. Do lado, exato. É o que eu posso concluir, porque nem quando eu vou à AIMA furtivamente para tratar de um problema, eu consigo receber uma senha, eu tenho que usar das minhas prerrogativas de advogado. Então, agora que a gente sabe que basta chegar, faça o seguinte, querido espectador, faça o teste, apareça amanhã lá às 2 horas, veja se você vai receber excepcionalmente uma senha. Ok? E a gente vai poder. Claro, tá passando ali na Avenida de França, como não quer, como ninguém, como você que não quer nada com nada. Eu acho que eu vou lá ali rapidamente para ver um pouquinho, alguma coisa a respeito da minha vida. Vou fazer uma atualização de endereço, ok? Pega lá uma senha, às 2 horas da tarde, e veja se você vai conseguir ser atendido. Porque, por acaso, hoje, por volta das 2, mais de 70 pessoas tiveram essa benesse, o que é muito bom, porque a gente Nossa! pode dizer que o sistema funciona. Pena que foi só no dia 27 de março, né? De 70. prévio aviso de que ia vir uma manifestação. Eles não atendem Bom, 70 pessoas em uma semana, eles atendem em um dia. não, em horas. E quando os jornalistas chegaram, que já foi um pouco mais tarde, já tinha se esvaziado o local. Como conseguiu um sistema que preza por mais pessoas dizendo: olha, estamos assoberbados, conseguiu em tão pouco tempo ser tão diligente? Fica essa informação aí para a gente pensar. E, claro, agradecer a senhora Márcia, que foi tão eficiente ao espalhar senhas por todos os manifestantes, que foram informados de seus direitos, porque a senha, por incrível que pareça, enganou a poucos. Era só para responder, era para prestar informações. Ou seja, não era para resolver nada, mas a pessoa recebe a senha e para ser ouvido já é alguma coisa e a pessoa volta para casa com um pouco de ar de felicidade. Mas vamos lá, o que interessa. Rapidinho, rapidinho. Olha o que a Paty Mendes disse. Doutora, a senhora precisa vir a Lisboa. O atendimento é pior ainda. O AIMA manda procurar o IRN E o e IRN manda renovação. procurar o Lyman. Exato. Eu já sei, tá? Eu já sei de tudo isso. Quando o pessoal tá vindo lá com a carne para cortar, eu já fiz o pão de alho, já tô na farofa, já Mas botei ali o pior de para tudo, queimar. hein, doutor? O pior de tudo é que, por exemplo, convoca uma manifestação a benefício do imigrante e o próprio imigrante não vai.
Não, foram. Por acaso, imigrantes foram. Só que eu não contava com a astúcia do sistema em dizer assim, olha, tá vendo como somos eficientes? Principalmente porque somos um posto de pronto atendimento. Eu escolhi o Kinaim justamente porque ele é um posto de pronto atendimento. Ou seja, teoricamente, você não precisa de agendamento. Uhum. Mas o mais interessante foi o seguinte, o senhor José Carlos, que foi uma das pessoas que deu o seu depoimento, está há meses tentando fazer o reagrupamento da sua esposa. Tentou de várias maneiras. Esse foi o senhor que teve a porta na cara de início e depois, quando viram que era possível a manifestação, ele estava aderindo à manifestação, passou a ser ouvido. E o seu José Carlos disse: olha, eu já tentei de várias maneiras. Foram 10, 20, não sei quantas mil ligações, não sei quantos e-mails enviados sem nenhuma resposta. A resposta de Dona Márcia foi: continue tentando. Nossa. Olha, eu testemunhei a fala, tem que continuar tentando. Então eu digo para vocês, queridos que não são atendidos sob agendamento, tem que continuar tentando. E uma coisa que a dona Isabel falou para mim foi o seguinte: não façam adesão nessas marcações de grupos de Facebook. Isso se trata de uma quadrilha. Vários casos já foram encaminhados para o Ministério Público. É claro que vai aparecer um ser lá que vai postar um título de residência, um agendamento, porque faz parte da quadrilha deixar você com água na boca dizendo que consegue agendar. Mas depois que recebe o seu dinheiro, você vai, de fato, receber um agendamento do CEF. Vai ser um e-mail igualzinho, editado em PDF, mas que, na verdade, não tem agendamento coisa nenhuma. Quando você aparece na loja da ANIMA, ela vai dizer para você o seguinte, a atendente: olha, o seu nome não consta na lista. Você vai chorar, você vai espernear e o seu caso vai para a pilha de casos que tem lá, que são encaminhados para o Ministério Público para poder identificar esta quadrilha. Não resolve marcar na máfia de agendamento. O que resolve é mudar os protocolos. E como se muda os protocolos? Vai aqui, ó, tem 50 pessoas, vai lá assinar a petição que está online. É para todo mundo, não é para a doutora Priscila, não é para o Juninho, não é para imigrante A, B, C, D. Não, não, não. Isso é para o coletivo. Tá na biografia, né? Tá na biografia do perfil da gente do Instagram, tem lá o link da É só ir lá. Tá na BIMS lá, é só você lá clicar, assina 2 vezes. Assina no seu e-mail. E olha, mais importante, não assina porque eu falei, assina porque você concorda. Então, perca 1 minuto da sua vida, porque é a leitura daquela página, que são 2 ou 3 folhas, e você vai entender sobre aquilo que eu tô falando. Então, se você concorda, você vai lá e assina. Olha, doutora, discordo de tudo isso. Tudo bem, é democracia isso, então você não assina. Mas se você concorda minimamente com o que está lá, mesmo que você não concorde com tudo, assina e vamos debater sobre aquilo que você discorda. Agora vamos ao que interessa. Eu tô falando, não falei o que interessa. Ao que interessa. Eu fui à ANIMA e tratei dos meus casos urgentes. Tudo artigo 88 e 89. Vale dizer. Coloca aí, escreve, Juninho, artigo 88 e 89. Artigo 88 e 89. Só os inteligentes podem ver agora, tá aqui, ó. Tá. Só os inteligentes podem ver. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Aquela história que eu não... Primeiro, eu expliquei para a doutora Isabel qual é todas as nossas maiores reclamações, que a gente liga, quando consegue ser atendido, depois de 18.434 ligações, você finalmente conseguiu ser atendido. Ficou escutando a musiquinha por 40 minutos e falou com um brilhante atendente, que disse o seguinte: olha, você que é CPLP, não pode trocar de artigo. Plim, desligou na sua cara. E aí, a doutora Isabel falou: olha, nós já demos treinamento, isso está aqui como um apontamento, porque já falamos sobre isso. Eu mesma já liguei e já falei com o superior em atendimento de que isso não existe. O artigo da CPLP pode transitar entre os demais artigos, desde que a pessoa que está requerendo essa autorização de residência preencha os requisitos do caso em concreto, ok? Para as pessoas que são manifestação de interesse, o que tem que fazer? Eu disse claramente para a doutora Isabel, eu, como representante de uma categoria, e levei para lá, olha, e aí vem a surpresa
para o final, tá, gente? A minha pequena listinha, tá? Ó, essa pequena listinha de pessoas que entram em contato conosco para fazer a mudança, cadê? Caramba! Da autorização de residência. Bom, Então, estamos aí no número. tem umas quase 1.000 pessoas aí. Tá, mas a questão não é o número em si. A questão é que a maioria dessas pessoas está em situação de elevada urgência, porque tem carta patronal dizendo que vão ser dispensadas se o título de residência não for atualizado, ok? Então eu peço, no meu pedido, entre outras medidas, que a gente tenha uma decisão emergente, ou seja, emergencial para as pessoas a quem eu tenho atuado como advogada. E aí, nos casos em que eu levei para doutora Isabel, o prazo que ela me deu de resposta, quarta-feira, ok? Então, na quarta-feira, eu vou voltar a entrar em contato com ela e saber sobre aquilo que eu peticionei no dia de hoje, ok? Mas também levei para ela o seguinte tema: doutora Isabel, eu, como jurista, não vou aceitar, eu vou repetir, não vou aceitar um retrocesso da legislação. Ou seja, eu não vou aceitar que o artigo 88 e o artigo 89, uma vez que ele queira sair da CPLP, tenha que voltar para o final da fila. Isso não existe. E eu também não vou aceitar que ele tenha que resgatar a sua CPLP antiga. Sabe por quê? Porque o título que lhe foi entregue é um título de residência válido para todos os efeitos da lei. Ele está lá, 87 da legislação, 87A, bonitinho, na Lei 23/2007. Doutora, e se a CPLP acabar? Primeiramente, vamos distinguir o que é boato do que é verdade. Para a CPLP acabar, é necessário que haja uma alteração da legislação. E para alterar a legislação, é necessário que tenha uma maioria que vote nessa alteração. Existe a possibilidade? Sim. Mas não é em recorte de jornal que a gente vai dizer a ANMA disse que a CPLP acabou. A ANMA não tem autoridade para extinguir a CPLP, porque a ANMA é um órgão do governo que cumpre um expediente do executivo. Mas a CPLP existe a partir da legislação, ou seja, é o longa-manos da vontade popular. O executivo, que é a administração interna, executa o que a legislação pela Câmara dos Deputados? Teria que passar pela Câmara dos Deputados? Tem que passar pela Assembleia da República. É assim que a gente fala aqui em Portugal, ok? Então, primeiro ponto, a CPLP vai acabar? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. E aí, uma outra coisa, eu falei, doutora, enquanto não se tem uma notícia sobre a CPLP, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: o tratamento não está igualitário. Por quê? Quem é titular de autorização de residência convencional pode fazer renovação no IRN. Fiquem atentos. Quem é titular de autorização de residência tradicional pode reagrupar filhos de 5 a 15 anos. Quem é cidadão europeu que tem o cartão de residente vai poder fazer a atualização para o título de residência permanente, que é a R permanente, aquela pessoa que já mora mais de 5 anos em Portugal e tal. Nada disso está aberto em termos protocolares para quem tem CPLP. Não posso reagrupar filho, não posso renovar, ok? Mas uma coisa que eu posso fazer, garantidamente, escuta o que eu vou lhe falar, garantidamente, é trocar a CPLP. Vários advogados, vários, não preciso nomear porque vocês conhecem todos. Vocês vivem aqui, ratos de Instagram, disseram que não era possível. Depois, alguns vieram se retratar. Teve uma que e depois outros que falar vieram comigo. se retratar afirmaram o seguinte: vou dar os exemplos.
A CPLP não pode ser trocada apenas a título desses exemplos. A CPLP pode ser trocada sempre que você se encaixa em um dos artigos previstos na legislação. Quem tiver dúvida sobre isso, faça uma análise histórica. Volta no tempo. Volta no meio do ano passado. Observem vídeos antigos. E observem o que eu sempre disse. Pode fazer a troca. Essa advogada sempre disse que podia trocar. Mas eu era a única bandeira diante de um monte, ou seja, eu era uma ilha no meio de um monte de advogados. Agora eu não sou mais uma ilha e vejo pessoas no meu Instagram pedir para eu ensinar como é que faz. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a lei não restringe. E o princípio geral do direito é o princípio da legalidade. Ao particular, ele fazer tudo o que a lei não proíba. E se não houver um procedimento instituído, que o Estado crie, porque o Estado tem que dar conta da minha demanda. Saibam pedir seus direitos. Isso é muito importante, porque o direito tem uma máxima. O direito não acolhe a quem dorme. Sabe quem é que dorme? Quem fica vendo a banda passar. Vamos ver como é que a coisa funciona. Vamos ver. Não, tem um agente da sua vida. Busque seus direitos. Não, eu durmo. Você. Não, o Juninho não dorme porque não está tudo. Eu pego, acorda, jogo balde de água, mas se deixar ele vai, ele dorme. Agora vamos lá. Uma vez o outro ponto, eu me perdi, que eu estava tentando ler. O outro ponto é: não se sabe o que vai acontecer com a CPLP. A outra questão foi, estou fazendo uma retrospectiva. Eu disse que eu não vou aceitar um retrocesso. Nem que isso precise ir a vias judiciais. Eu vou. Porque pode ser que uma loja aceite e outra não aceite. Então, para outra loja, porque aqui não existe uma diretiva única, né? Aqui em Portugal a gente tem vários caciques mandando nos lugares. Né? Em cada lugar, cada manda. Todo mundo manda. E dão ordens diferentes. E a gente é que se lixe. Então, para que tenha uma unificação de procedimento, eu vou até a justiça se for necessário. Espero que não seja, porque é uma questão de coerência que os órgãos saibam se comunicar e falem o mesmo idioma português que a gente fala. Até porque CPLP é justamente isso, né? Comunidade de país de língua portuguesa. Então, eles têm que falar o nosso idioma. E nisso tem que ter uma unificação de procedimentos. Isso é mais um dos pedidos da petição. Meu conselho sempre foi: troque a CPLP, porque ela é um título no limbo. E eu vou fazer uma retrospectiva aqui. Por quê? Porque ela não obedece o artigo 3º, inciso X da lei. Ela não, e também não obedece o 212, inciso I, que diz que a gente precisa de biometria, botar o dedão lá, tá? Esses 2 dedos, e também tirar uma foto. Isso é uma diretriz da Comissão Europeia. E Portugal, ao desrespeitar, não está garantindo a segurança do bloco. Por quê? Eu moro em Braga. Eu subo aqui 1h30, cheguei em Tui. Atravessei a fronteira, estou na Espanha. Estou com o meu carrinho, vou, daqui a pouco cheguei na Bélgica. Da Bélgica eu vou para Luxemburgo. Do Luxemburgo eu vou para Holanda e acabou. E ninguém me cata. A verdade é essa. Então, uma vez que a gente não tem fronteiras separando os países propriamente, como existia antigamente, ainda que a pessoa não faça o embarque aeroportuário, ela pode sair do território a pé. Pode. Para mim, Santiago, vou para a Espanha. Vai a pé. Vou a pé. E aí eu estou transitando pela União Europeia, com um título de residência precário diante das diretrizes da Comissão Europeia. E por isso Portugal foi chamada a atenção. E é por isso que a CPLP está na berlinda. O que vai acontecer com ela, não sabemos. Diante da insegurança jurídica, o que o advogado fala para fazer? Troque. Troque com um profissional que saiba fazê-lo. Isso é o mais importante. Exato. E um profissional que entenda de código de procedimento administrativo e direito constitucional. E legislação de imigração. E tratados da União Europeia. Isso tudo é muito importante para tratar o seu caso. Fala. E quem tem a CPLP e está esperando para ver o que vai acontecer, é que ele vai estar à mercê do que acontecer, né? Olha, é o tipo de coisa que essa é a postura da maioria dos brasileiros. Eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. É uma coisa que é um ditado que a minha mãe falava há muito tempo atrás, e eu acho que ele é totalmente aplicável nesse caso. Gente, além de eu não saber o que vai acontecer, uma coisa é certa. E eu falei sobre isso. Por que os empregadores estão com tanto receio? Você vai lá no 185A da lei,
de imigração e existe a previsão de multa, coima e mais prisão para quem emprega uma mão de obra de imigração ilegal, Legal, ok? exato. Desde que a manifestação de interesse surgiu, abriu-se a brecha para as entidades fiscais não fazerem a tal da fiscalização, né? Então, eu falei isso hoje com a doutora Isabel. Doutora Isabel, entenda. Na minha opinião, abriu a manifestação de interesse. Existe a possibilidade do cidadão entrar em Portugal de maneira regular, ou seja, passou pela fronteira, não pulou o muro, e ele tem o direito a, encontrando um emprego, manifestar o seu interesse em obter a residência. Sim. A partir do momento que existe esse dispositivo legal, deveria existir, em contrapartida, um apêndice, um parágrafo único, um asterisco que fosse lá no 185 para dizer o seguinte: ei, empresário, você que emprega uma pessoa em condições do artigo 88 não sofre nenhum tipo de medida coercitiva em função de que essas pessoas não se enquadram numa situação de ilegalidade, e sim estão em processo de regularização. Bastava fazer esse parêntese na lei. Então, o empregador se sentiria seguro da não aplicação do 185A no caso dele. Mas as pequenas, médias e grandes empresas que não foram aculturadas com a manifestação de interesse olham para o 185, vão se consultar com seus contabilistas e profissionais de RH, temem esse artigo que já foi muitas vezes utilizado para aplicação de multa ao longo dos anos. E a ACT entende que uma pessoa que está com título de residência vencido, sem agendamento, como é o caso da CPLP, incorre no 185A. A resposta que a dona Isabel deu para mim foi a seguinte: nós não estamos aplicando o artigo. Eu sei, mas a questão é, o CEF não é a única entidade fiscalizadora. A ANMA não é a única entidade fiscalizadora. Existem muitos fiscais em Portugal das diretivas trabalhistas. Portanto, eles precisam se comunicar. Se comunicar, exatamente. Outra coisa, eu saio daqui, sou motorista de pesados. E eu não moro em outra cidade, tá? Eu não moro em outro país, eu moro em Portugal. Só que eu faço entregas e muitas vezes eu fico uma semana fora, dormindo no meu próprio caminhão ou a serviço, me hospedando em hospedarias que a empresa paga. Eu sou parado, apresento a minha residência, ela está vencida, a empresa é multada fora do território português. Porque isso é possível. Então, o que vai acontecer com esses motoristas? Pensem nisso. E a doutora Isabel falou que está atenta a essa classe. E é preciso a gente levantar essa questão, porque essas pessoas têm um tratamento de urgência. Porque o que vai adiantar eu, como trabalhador dessa categoria, ser dispensado do meu emprego? Eu vou bater na porta de quem? Das instituições de assistência. E eu não quero ser assistido com uma bolsa de compras, com uma cesta básica ou até com subsídio de desemprego. Eu quero o meu livre direito de trabalhar. Exato. Perceberam? Aqui. E isso está submetido ao quê? A um título válido. Uma vez que a troca da CPLP pela autorização de residência convencional, o tempo da CPLP vai contar também para a nacionalidade? Vai. Aliás, um dos motivos da minha petição, vejam só, é um marco temporal para que, a partir da mudança do artigo 15 da Lei de Nacionalidade, o tempo passe a contar desde o pedido da sua manifestação de interesse primeira. Por quê? Uma vez que ela continha todos os elementos, à exceção do visto, que estão lá enquadrados no artigo 77, significa que a sua residência ela seria concedida no prazo correto de 90 dias do pedido, se a lei estiver sendo obedecida na prática. Portanto, eu não precisaria trocar de CPLP, eu não precisaria ficar nesse vai e não vai, o que eu faço, porque a partir do momento que eu faço o pedido, a lei diz que eu tenho 90 dias para receber o meu título de residência. E na renovação são 60 dias. Isso está disposto no 82, inciso 7º. Ok? Fala. O Marcelo Rápido está perguntando assim: então, doutora, posso cancelar a CPLP e voltar à fila da manifestação de interesse sem problema algum?
Você não faça nada sem a consulta de um advogado. Procura a doutora. Que não eu, alguém da sua extrema confiança, que você saiba que a pessoa tem as competências necessárias para ligar para você. Que saiba fazer o processo. Exatamente. Então, entenderam, gente? Então ficou assim. Eu já falei, não abro mão do tempo de residência de vocês em relação à manifestação de interesse. Não abro mão que vocês não sejam tratados como uma segunda manifestação e voltem para o final da fila. E também não abro mão que vocês tenham direito ao reagrupamento familiar. Seja para filhos menores, seja para esposo, cônjuge, enfim, esposa, marido, companheiro, não importa a situação. E a outra coisa que foi batida muito por mim foi: precisamos interpretar extensivamente o 122K. Por quê? Toda vez, se vocês pegarem o 122, agora eu vou dar uma aula básica de lexo da lei, tá? E razão de ser do dispositivo jurídico. Toda lei ela tem um princípio, ou seja, por que o legislador criou essa lei? Qual era a intenção do legislador? Então, a gente vai olhar para o 122 genericamente, o caput dele. O que é o caput? É aquilo que está escrito na primeira linha do artigo. Diz assim: não carecem de visto para obtenção de autorização de residência temporária os nacionais de estado terceiro. Ou seja, não precisa de visto, seja aquilo que vocês chamam de turista, ou outro visto qualquer, 90, 91, 92, 57, 50, não importa, não precisa de visto, 61, não precisa. As pessoas que, aí tem todo o rol de pessoas. E uma dessas pessoas, no primeiro item, é assim: menores, filhos de cidadãos estrangeiros, titulares de autorização de residência, nascidos em território português. Menores, filhos de cidadãos estrangeiros, titulares de autorização de residência, que aqui tenham permanecido e se encontram a frequentar a educação pré-escolar ou ensino básico, secundário ou profissional. No C, filho de titulares de autorização de residência que tenham atingido, aí vai falando, todas as hipóteses. Eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que a lei quer falar sobre pessoas que tenham residência legal, ela fala portador de autorização de residência. Ou residência legal. Você vai lá no K. O K fala assim: que tenham filhos, ou seja, supondo que eu tenha entrado em Portugal sem o meu visto determinado, e que eu também tenha entrado em Portugal e eu tivesse uma filha, que por acaso eu tinha, menor de idade. E por acaso tenho. E aí vem assim: que tenham filhos menores residentes em Portugal ou com nacionalidade portuguesa, sobre os quais exerçam efetivamente responsabilidades parentais. Olha só, toda vez que a lei quis falar residente, ela falou titular de residência, titular de residência, titular de residência. No K, ela só fala menores residentes. Ou seja, é um menor que, obviamente, não tem uma residência, não tem um título. Mas como o CF aplica? Primeiro, está fazendo uma interpretação restritiva da lei e diz assim: menores residentes são aqueles que têm uma autorização de residência, independente da dos pais. Não é isso que está escrito, é? Não é. Não. E quem são eles? As pessoas maiores de 14 anos. Porque, em regra geral, já estão no secundário. E aí ela vai mais além, diz assim: mas há crianças de 14 anos que estão no 7º ano. E aí veio a história de que só pode oferecer o 122K a crianças que estão acima do 7º ano. Isso é a ANMA interpretando a lei de maneira restritiva, coisa que não era a intenção do legislador. Porque se fosse num artigo inteiro, ele nomeia uma pessoa portadora de residência como titular de residente, e ao longo da lei. Mas ele não falou morador, ele falou residente. Certo. Residente quem é o menor de idade que não tem residência legal no território. Em situação de estudo, ou seja, é a partir do 1º ano do ensino básico, porque está dizendo que os pais garantam o sustento e a educação. Portanto,
significa crianças no ciclo básico, a partir do ensino obrigatório, deveriam ter a extensão da residência para seus pais. Essa é a minha interpretação lógica do artigo 122K. Então, eu tenho uma amiga que legalizou assim. Teve um lugar, não sei se foi em Sinta, não sei onde foi, que a menina dela apenas chegou, se registrou na escola. Mas aí sabe qual é o problema? Sabe aquela diretiva que é de acordo com a cara do freguês, de acordo com a cara do diretor? É desse jeito. Então, vai nascer daqui, tá? Espero que vocês entendam isso. Um projeto de lei de iniciativa do particular que está definido na legislação e para isso eu preciso de 35 mil eleitores para mudar a interpretação do 122K. Olha o que eu estou pedindo. Mudar a interpretação do 122K, para que de uma vez por todas a ANIMOS, enfim, entenda, sei lá se vai mudar de novo o nome da agência, que a intenção do legislador foi dizer que eram crianças residentes, menores residentes, e não menores portadores de título de residência. Porque essa é uma interpretação que o jurídico da ANIMA, extinto CEF, faz de modo restritivo para facilitar a atividade profissional. Mas não é essa anexo da lei. Percebem isso? Então, vamos lá. Alguma pergunta? Gente, eu não sei por que eu estou fazendo live, eu grito. Eu fico achando que vocês estão longe e vocês não me escutam. Eu acho que eu tenho que falar mais baixo. Eu estou escutando aqui da Holanda. Tá escutando da Holanda. Então, não tem mais nenhuma pergunta para mim. Tem pergunta. Tem sim. Sou casado, tenho um enteado de 15 anos. Vou pedir residência dele por ser padrasto e casado legalmente com a mãe. E ele mora comigo desde os 2 anos. Consigo pegar através da minha esposa? Você consegue dele, da sua esposa, me liga, tchau, beijo. Porque esse caso é um caso típico do 122 puro, em que eu não preciso fazer toda essa interpretação da legislação. É o 122 puro que é essa extensão. Olha, 15 anos, a gente defere a partir de 14. Por ser padrasto não interessa, porque você é o responsável. E a lei garante que é o responsável, tá bom? Inclusive, não precisa ter uma relação consanguínea. Basta que o menor esteja sobre a sua tutela. A sua tutela pode não ser uma tutela diretamente conferida pela lei, mas você é a pessoa que responde financeiramente por esse menor, porque está casado com a mãe dele. Vamos lá. Gente, é muito importante, só um pouquinho, doutora. Vocês que estão assistindo aqui, que vão procurar a doutora, o perfil dela no Instagram é Na Real em Portugal, manda mensagem lá. Fala com ela, doutora, eu estava assistindo a live sua com o Juninho, isso mesmo. Gostei, preciso fazer igual a Sofia mandou aqui agora. Meu marido tem CPLP e queremos trocar. Eu consigo reagrupar? Ele é recibo verde. Olha só, Sofia, eu não posso dizer que tem CPLP, eu consigo trocar. Não são todas as hipóteses que são possíveis de troca. Por que não são? Agora, o meu marido tem CPLP, ele está desempregado, a exemplo, eu consigo trocar? Óbvio que não, porque o 77, que é o artigo genérico da legislação sobre autorização de residência, impõe que a pessoa esteja responsável pelo seu sustento e dos demais. Se é o marido, com certeza, e você está falando sobre reagrupamento, ele tem que ganhar o dele, o seu e de um eventual filho. Então, eu posso dizer que todo mundo pode trocar? Não, eu tenho que analisar o caso concreto. Aos desempregados, essa possibilidade não está aberta. É preciso que a pessoa tenha emprego que garanta o seu próprio sustento. Se vai reagrupar, precisa do dinheiro que é o seu e mais do seu cônjuge ou de quem quer que seja o beneficiário do seu reagrupamento. Se for um recebimento, que tenha pelo menos um contrato de prestação de serviço, né? Sim, veja, com relação quando eu falo empregado, é atividade profissional remunerada. Pode ser um contrato de prestação de serviço ou não pode estar sem dinheiro ou recebendo subsídio de desemprego, por exemplo, tá bom? Aqui, ó. Estou aqui em Portugal com meu estudo. Olha, tem aqui a Kathleen perguntando quais são os requisitos para a troca. São vários, depende do artigo, Kathleen. Cada artigo tem o seu próprio requisito. Tá, deixa eu fazer um. Estou aqui em Portugal com meu esposo e meus filhos, sendo que meus filhos têm residência de estudante e eu e meu esposo temos CPLP. Como consigo reagrupamento pelo artigo 122? Querida, fazendo
uma consulta comigo, porque eu acabei de dizer para você que é uma das hipóteses mais genéricas da legislação. Você pode, e eu não sei por que você ainda não fez. Tá papando mosca? Posso só te dizer isso. Ainda mais que seu filho tem 15 anos. Olha só, como é o nome dela? É Maria. Maria, eu te reagrupo para ontem ou anteontem. Ontem ou anteontem. Percebeu o que eu falei? Vai. Só que se demorar para chamar a doutora Priscila, os agendamentos para falar com ela só vai aumentando. Não, eu só tenho vaga para depois do dia 24 de abril. É o que eu falo, o pessoal demora. O que eu ia falar para vocês é o seguinte: além de tudo o que eu disse, todas as pessoas que entraram em contato comigo e eu fiz o relato, eu vou fazer uma leitura em diagonal, vou enviar para o CEF, então é possível que eu entre em contato com você de novo para perguntar em específico sobre a sua situação, porque eu tenho que fazer uma estatística, doutora, que foi isso que me foi encomendado. Meu dever de casa é gerar uma estatística de quantos casos estão aqui e quais são as especificidades do montante. Olha, eu tenho, sei lá, X casos por 122K. Tá aí uma situação como é o nome dela? Não é Maria, é Mari. Ela falou que já mandou mensagem no privado que deve estar em espera. Nossa, seu privado deve estar daquele jeito, né? Mas sempre manda mensagem porque eu chego lá e eu respondo até no máximo 24 horas. E fiquem sabendo que eu sou a pessoa que vai mandar uma mensagem para você às 4h26 da manhã. Eu sou dessas, ok? Mas eu respondo. Eu não deixo de responder de um dia para o outro. Isso é certo. Você mandou uma mensagem, vai atravessar a meia-noite, mas para mim, como eu não dormi, ainda é dia. E aí, logo em seguida, você vai ser respondido. Fala. Aqui, ó. O menino mandou aqui, ó. Tem CPLP. Fiquei no Brasil ano passado, 5 meses e 20 dias. Voltei em fevereiro por motivo de saúde. Só volto para Portugal em 20 de junho. Consigo entrar uma vez que está válido até 30 de junho? Para começo, fez errado. Foi para o Brasil, está fazendo tratamento de saúde. A legislação te obriga a fazer uma comunicação ao CEF sobre a sua ausência. Entenda, se você está ausente do território português, é necessário que o órgão responsável pelo controle de imigração entenda que você simplesmente não abandonou a sua autorização de residência. Você está ausente por um motivo. As pessoas simplesmente saem, ficam meses e meses e meses, às vezes ano fora do território e volta achando que está tudo lindo. A lei fala sobre um prazo. Como não se pode. Nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecendo. E aí, quando vão olhar o cara, aí eles perguntam, mas onde é que você estava? Eu estava no Brasil fazendo o quê? Eu estava vendo minha família 1 ano e meio. Pois acabou. Bom, recusado. Entenda que existe uma previsão legal sobre o prazo que você pode se ausentar. E essa previsão está na lei. Você, estando há 5 meses e 20 dias, não sei, fora do território português, já deveria ter feito a comunicação previamente. Olha, eu estou no Brasil, vou precisar ficar, o motivo é esse. A trabalho e a tratamento de saúde, e para circunstâncias de tratamento de ordem de assuntos pessoais de caráter urgente, você tem que comunicar ao órgão, ok? Vai, de novo. Aqui, ó, tem a menina aqui, E é a última. a Brenda Falcione, eu ia falar Falcione, doutora, CPLP, não tenho filho, estou sozinha aqui em Portugal, estou trabalhando com contrato sem termo. Posso fazer... Sem termo. Sim, com termo. Fazer a troca? Quais são as circunstâncias? Você está trabalhando com contrato, você está no 88. Veja, agora eu estou tratando dos casos de urgência. Você tem algum perigo iminente de ser dispensada da sua atividade profissional em função da sua CPLP estar vencida? Eu estou tratando desses casos de imediato. Entendeu. Eu não estou dizendo que você não possa. Eu sempre falei para você que você pode trocar todos, desde que você se enquadre nos artigos. Você se enquadra, sim. Genericamente, você pode fazer a troca? Pode. A resposta é pode. Porque nada impede que você transite de um artigo para o outro. Agora, através de uma petição de medida de urgência, você precisa ter uma justificativa para a urgência. Sobre isso que eu estou querendo distinguir uma coisa da outra. Vamos lá. A saideira? A saideira. Vai. Então tá. Vocês entenderam tudo? Eu não preciso fazer um resumo do resumo, não, né? Não entendeu. A Fabiana Jesus falou assim, estou em processo de casamento. Ou seja, vai casar, vai amarrar a vida. Vai casar com português ou vai casar com cidadão europeu? Em
entrelaçar a vida. Sim. Assim. Tem CPLP, posso pedir reagrupamento familiar? Pode. Filho, pode Mas pedir em também? processo não, após o casamento. Vamos. Agora eu vou jantar, ok? Olha a hora que é. Aqui é 11 e é 10. Então, queridos, olha, vou pedir uma gentileza. Agora tem 48. Volta lá na petição, tá lá na Bis, assina. E se você passar para 10, ó, o que eu tô te pedindo é que você, ao invés de você passar fofoca de Lula, Bolsonaro, aquelas fotos de mulher pelada, passa link da petição para 10 pessoas. Porque se aqui tem 49 agora, são mais 490 assinaturas além da sua. E se esses 10 passaram para mais 10, são 4.900 pessoas. Lembra que eu falei que para mudar a interpretação do 122K eu queria 35 mil eleitores. Não é nem assinatura, é eleitores. E sabe como é que você se torna um eleitor em Portugal? Tirando seu cartão cidadão. Então, se você ainda não tirou seu cartão cidadão, mesmo com a sua CPLP, e inclusive ela está na validade, porque até 30 de junho ela está na validade, é o que é, depois não se sabe, porque prescinde de um agendamento. Leia o decreto 109 de 2023. Depois de 30 de junho, todo documento para ter validade tem que ter agendamento. Então, não bobeia, tá? E o que você vai fazer? Já vai tirar o seu cartão cidadão. Não, doutora, eu esqueço. Faz online. Não sabe fazer? Contrata quem sabe. A gente faz esse serviço. Agora, não bobeia. Por quê? Nós somos muitos. Nós conseguimos ser, em termos de imigração, uma contingente que é quase 50% da população imigrante brasileira. Então, a gente tem poder para votar na Assembleia da República. Mas só consegue fazer isso, presta atenção, com cartão cidadão. Porque aí você vai ser definido como um eleitor pelo Tratado de Porto Seguro. Somos a única nação da CPLP que pode fazer isso. Então, exerça seu direito de voto, por favor. Por favor. É isso. Então, gente, não esqueçam, hein? Nos meus assuntos, que eu não sei nem o que eu estava falando, enfim. Obrigada. Lembrei. Por favor, passe a petição à frente. Por favor, tire seu cartão cidadão. Por favor, ajude essa advogada que está ficando sem voz para espalhar um direito que é seu e vai te ajudar. Essa iniciativa não é minha, é coletiva. Associações de classe, outros juristas que quiserem entrar nessa iniciativa, eu sou completamente aberta, porque eu não quero ser um agente, uma figura. O que eu quero é que o negócio funcione. Isso daqui não é para dar plateia, como muita gente quer. Isso daqui é para dar resultados. Tá bom? E o resultado é para você. Se você pensar bem, quanto mais você tiver acesso facilitado aos órgãos, menos você vai precisar de um advogado. E tem aqui uma advogada que quer se aposentar. Beijinho para vocês, até o próximo vídeo. Tá, tchau.